7h28, Novo Dia está de volta com destaque internacional. Nas próximas horas, os negociadores de um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas voltam a se reunir em Doha, no Catar. Nossa correspondente Priscila Yasbeck traz as informações para a gente. E destacando, Priscila, que esse encontro acontece um dia depois do conflito em Gaza ultrapassar a marca de 40 mil mortos, de acordo com as autoridades locais. Priscila, um bom dia para você. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. As negociações, então, são retomadas nesta sexta-feira, depois de uma rodada de negociações que já começou na quinta-feira em Doha, no Catar, uma negociação que é intermediada por delegações americanas, também do Catar, do Egito, com a presença da delegação israelense, mas sem a presença de integrantes do Hamas. Fontes dizem que as conversas foram construtivas na quinta-feira e o porta-voz de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, disse que esse é um trabalho vital e que os obstáculos restantes podem ser superados e que esse processo deve ser encerrado, trazendo aí alguma expectativa para esse acordo de cessar-fogo que não vinga desde novembro do ano passado. Enquanto isso, Israel continua os ataques na faixa de Gaza, depois dessa marca trágica que você comentou, Carol, de 40 mil mortos no enclave, isso desde o início da guerra, que começou há 10 meses. Os ataques continuam no norte da faixa de Gaza, no campo de refugiados de Jabalia. Um ataque aéreo, inclusive, deixou pelo menos 6 palestinos mortos na noite desta quinta-feira. E ataques também continuam no sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, ali na região de Rafah e também de Khan Yunis. E as autoridades dizem que as autoridades palestinas, que são controladas pelo Hamas, dizem que esses combates continuam e que esses combates devem impedir também que as partes cheguem a um acordo, dificultam a chegada de um acordo por ambas as partes que está sendo negociado em Doha. Por outro lado, também um membro do Hamas se manifestou sobre essas negociações e disse que o Hamas está analisando as conversas em curso e uma troca de reféns pode acabar acontecendo, segundo esse membro do Hamas, que também disse que eles exigem um cessar-fogo completo, a retirada completa de forças israelenses da faixa de Gaza e também o regresso dos palestinos deslocados. São algumas das exigências que o Hamas coloca e que acabam trazendo um impasse, já que Israel não quer retirar por completo as suas forças da faixa de Gaza enquanto não cumprir o seu objetivo de eliminar o Hamas. Isso segundo o que vem repetindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Além disso, também vale falar que as negociações tentam trazer o fim além do cessar-fogo, pretendem fazer uma troca de reféns e também de prisioneiros palestinos que são detidos em Israel. E aí o que Israel diz é que há uma estimativa de que 115 pessoas ainda são detidas pelo Hamas e que, infelizmente, 39 pessoas estariam mortas dentre essas pessoas que são feitas como reféns. A discussão também acontece dentro dos Estados Unidos. A Casa Branca disse na quinta-feira que os ataques contra civis palestinos são inaceitáveis e devem parar. Fez uma referência, inclusive, aos ataques que aconteceram na Cisjordânia, que é ocupada por Israel, e com as eleições presidenciais americanas, esse também se torna um assunto que é discutido no âmbito político dos Estados Unidos. E o candidato republicano Donald Trump, inclusive, se manifestou dizendo que os apelos de meses de cessar-fogo do governo Biden só dão ao Hamas mais tempo para se reagrupar. Então, as palavras de Donald Trump falando aí sobre essa situação na faixa de Gaza, sobre o conflito na faixa de Gaza. Por fim, Carol, também a ONU se manifestou sobre essa marca de 40 mil mortos. O chefe de direitos humanos da organização disse que esse é um marco sombrio para o mundo e que a situação inimaginável se deve às falhas recorrentes da Força de Defesa israelense no cumprimento das regras de guerra. Volto com você, Carol. Obrigada, Priscila, que vai acompanhar mais essa rodada de conversas, de negociações por um cessar-fogo. Lembrando que o Hamas não participa dessas negociações. A expectativa é de que, a partir do que for definido nessa reunião, é que o grupo se reporte sobre as possibilidades trazidas nessa conversa.